No ar o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E o programa de hoje está especial, como todos os programas, porque você está presente e nós vamos juntos abrir a Palavra de Deus e ouvir o que Ele tem para nós. Então não saia daí que depois da vinheta já estaremos em adoração. Olá, que alegria poder falar com você. Eu sou o pastor Robson Aleixo, você me conhece de outros programas aqui da Novo Tempo também, como Fé para Hoje, o programa Entre Família. Eu tenho a alegria neste momento de compartilhar a Palavra de Deus e nós juntos mergulharmos no texto bíblico para aprendermos mais sobre o Senhor. Você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus? Você gostaria de ter um guia? Sabe, aquele tutorial, aquela mentoria para quando você abrir a Palavra de Deus e navegar nela, você ter alguém que te explique melhor, que te leve para os textos corretos e aquilo que é difícil se tornou fácil? Tem uma dica para você. Aliás, é um presente valioso. Esse guia de estudos, Jesus Restaurador da Vida, ele passa pelos grandes temas da Palavra de Deus. Ele vai pegar você e te levar a navegar pela Bíblia, juntando um texto com outro e levando você a concluir sobre os significados profundos da Palavra de Deus. E esses significados, acredite em mim, eles são tremendos. Eles modificam a vida e a sua vida vai se ampliar em níveis de saúde que você talvez nunca tenha experimentado. Física, saúde mental, sua comunhão com Deus e você vai conhecer o Deus de verdade, o Deus revelado na Bíblia. Esse estudo aqui foi feito e dentro do projeto, ele deve chegar até a sua casa sem nenhum custo. Eu digo isso com muita seriedade, mas com muita alegria também. Quando nós estamos falando de boas novas, as boas novas de esperança, as boas novas de salvação, eu estou dizendo de algo que não pode ser determinado pelo quanto você tem na carteira. Sim, por isso que os estudos bíblicos, os manuais de estudo, as revistas de Esperança Novo Tempo, tudo que é oferecido aqui, ele é oferecido gratuitamente. É um material caro, é um material que levou muito tempo para ser feito, é um material que exigiu muito preparo para que ele chegue fácil até você, mas ele chega para você porque você também é caro. Jesus, Restaurador da Vida, um estudo da Palavra de Deus tremendo, chega até você se você pedir. Então, mande uma mensagem para a gente no telefone 12 982 44 44 49. Você pode também entrar no site da Escola Bíblica, que é novotempo.com/escola bíblica. Ali no site você vai ser guiado pelas intuições do site. É um processo muito fácil e você também pode pedir e receber a sua revista. O que você não pode é pensar que isso não é para você. É para você, é de graça, você não paga nem pelo envio. Esse aqui eu vou reservar para quando você pedir. Espero que antes de terminar o programa você já esteja na alegria de receber isso aqui. Eu, conforme disse, nós vamos estudar a Palavra de Deus e tem um assunto muito especial, porque é a pergunta de muita gente em muito tempo. E a pergunta é, no processo de salvação, qual é a parte de Deus e qual é a minha? Sim, essa é uma pergunta que muitas pessoas sabem. Na minha vida pastoral, eu já vi gente perder sono, derramar lágrimas e ter aquela crise de ansiedade, de angústia, aquela pergunta que não se responde por muitas coisas, muitas questões. Mas eu nunca vi uma pessoa me procurar dizendo, pastor, eu estou angustiado porque eu não compreendi um verso específico do livro de Apocalipse ou de Daniel, ou aqueles cruzamentos que eu poderia fazer entre os profetas maiores. Não. As pessoas que estão hoje sofrendo, eu posso infelizmente estar falando com uma delas, mas felizmente você deixará de ser uma delas até o final desse programa, elas não têm dúvidas sobre essas coisas, os versículos difíceis da Bíblia. Elas não têm dúvidas sobre os animais no livro de Apocalipse ou Daniel. Elas têm dúvidas sobre o amor de Deus. Elas têm dúvidas sobre a sua própria certeza de salvação.
E quantas vezes nós encontramos pessoas ali arrumadas, moralizadas, bem perfumadas e se esforçando para tentar convencer Deus a levá-las para o céu? A Bíblia responde maravilhosamente essa pergunta. Eu vou pedir poder de Deus para poder falar com você e me acompanhe nessa oração. Senhor, nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra e gratos porque o Senhor colocou a Tua Palavra diante de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por isso. O que nós pedimos a Ti agora é que o Senhor nos dê a luz do Teu saber e que Teu amor transpareça em cada letra, em cada palavra. Que a Tua mensagem de misericórdia, aceitação e salvação não seja confundida, Senhor, e que possamos vê-lo como o Senhor é, pela revelação do Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, o quarto evangelho, capítulo 15. Eu vou ler com você do versículo 1 e nós vamos analisar o que está escrito até o versículo 11, esse pedaço pequeno apenas. Evangelho de João, capítulo 15, faz parte de uma conversa que começou no capítulo 13, naquela cenáculo, sabe, aquela última ceia, o momento que antecede ao momento em que Jesus saiu dali e foi para o Getsêmani. Jesus está reunido com seus discípulos e essa conversa, ela responde perguntas de quem quer saber exatamente isso. Conheço Jesus, já ouvi falar do Evangelho, eu quero saber qual é a minha parte, eu quero saber o que eu faço. Jesus está falando com aqueles que olham para Ele, esperando dele certamente a resposta. Ele não está falando em quem depositou confiança em outra coisa, que está pensando em salvação de uma outra forma ou nem acredita em salvação. Essa conversa, portanto, é para você, porque é para discípulos. E o texto começa assim, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. A primeira lição que Jesus está explicando para a gente aqui é uma lição de dependência. Ele diz assim, e deixa bem claro quais são as pessoas envolvidas nesse processo. E o que elas são, qual é a sua função. Ele diz, eu sou a videira. Você não é a videira. Eu sou a videira. Portanto, todas as coisas que compõem o sucesso na vida, eles não estão em você, não estão em mim, não estão em absolutamente outro lugar que não seja a videira. Quando Jesus, ele diz sobre a vida, ele vai responder e não vai fazer uma resposta elaborada, ele não vai te entregar um artigo científico sobre a vida, ele não vai divagar sobre a vida. Quando se pergunta a Jesus, o que é a vida? Ele vai dizer, eu sou a vida. Quando a gente pergunta sobre o caminho, a resposta vai ser a mesma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, de maneira nenhuma morrerá, e quem morrer não morrerá eternamente. Ele diz, eu sou o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Ele é a cura. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, o Senhor é a justiça, Ele é a paz, Ele é. Portanto, se Ele é absolutamente a fonte de todo bem, e Tiago vai deixar isso claro na sua epístola, quando ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Repito, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Deus é a fonte exclusiva de todo bem. Não há um bem que emane, que se procure, que se encontre em qualquer lugar que não seja Ele. Eu sou a videira. Portanto, se você hoje deseja amor, paz, cura, esperança, vida, e seja lá o que é, você precisa de capacidade de perdoar porque você não consegue. Você precisa de perseverança porque você não tem. Você já tentou e desistiu e agora quer tentar sem não desistir. A tentativa e a perseverança também vem dele. Ele disse, eu sou. Você não é. Você tem. Ele é. Eu sou a videira e vocês são os ramos. A vida está na videira e ela passa para o ramo.
Portanto, se o ramo não estiver na videira, o ramo não tem nada. Anota aqui uma conclusão muito importante. A coisa mais trágica, a atitude mais terrível e trágica que alguém pode fazer é se afastar de Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos no caminho do pecado, da tragédia, das trevas, da dor, da tristeza, da angústia e da morte. Porque isso é o oposto do que Ele é. O Senhor é vida e os pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Quando se separa da vida, o que sobra é morte. Separar é morrer. Como um ramo, quando separado da videira, ele morre. A videira permanece viva e o ramo morre. Nós não podemos nos separar. Amigo, não se iluda e não se iluda de jeito nenhum. Deus disse, não tens vida em vós mesmos. Você não tem vida em você. Você não tem virtudes em você. Todos os dons são dons do Espírito. Os frutos são frutos do Espírito. As virtudes são virtudes que Deus nos dá. Ele é a videira, vocês são o ramo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Uma segunda realidade muito importante. Ele diz assim, se você está aqui, e você está ligado no pomar e não na videira, e a Bíblia é cheia de exemplos de ramos que adoram o pomar, amam o pomar, mas não querem saber da videira. Ele está ali perto, ele conhece, ele está sobre a sombra, mas ele não está ligado. Ele corta. Jesus está dizendo que ele se responsabiliza pela sua própria imagem, como se responsabiliza pela imagem dele em você. Vou repetir. Deus tem zelo pelo que ele é. Ele tem zelo pela maneira como ele é demonstrado. E anota isso. Deus te fez a sua imagem conforme a sua semelhança e a razão, o propósito da sua vida é para que quando as pessoas encontrassem com você, conhecessem a Deus por meio da sua atitude, por meio das suas palavras, por meio da sua postura, sua sabedoria, sua fé. Quando eu, em nome de Deus, coloco e levo as pessoas a uma compreensão de Deus, que Deus não é, ele vai tomar uma atitude. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ou seja, se recusou a viver conforme o que ele é, ele corta mesmo, porque toda vez que a imagem de Deus sofre uma agressão, todo o universo está em risco. Porque é da imagem de Deus, é pelo que Deus é, que nossa vida subsiste. Mas ele vai dizer uma coisa específica para você, que está nele e produz fruto. Ele diz que todo ramo que está em mim e produz fruto, ele poda, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vai ser cortado de qualquer forma, mas tem duas formas de corte aqui. Existe um corte que exclui, existe um corte que leva a mais produção. Há elementos importantes de destaque aqui. O primeiro que eu gostaria que você pensasse é a diferença entre tentação e provação. Tentação é o objetivo, o projeto do mal de desfigurar você. Desfigurar, te desmanchar e ferir, alterar a sua identidade. Em outras palavras, a tentação tem o objetivo de transformar você em uma outra pessoa. Anota isso. Transformar você em uma outra pessoa. Portanto, a tentação vai te colocar questões dentro daquilo que você já tem, que você já é. Ela tenta a partir das suas vontades e das suas capacidades. Por exemplo, poucos de nós vai acordar um dia dizendo que está sendo violentamente tentado e está lutando contra a tentação de assaltar um banco central ou a agência do banco maior da cidade. Essas tentações nós geralmente não temos. Por quê? Porque nós estamos falando de um projeto dificílimo. As nossas tentações estão a um clique de distância. Há uma porta de geladeira de distância, há uma janela, uma fala, uma atitude, algo que está diante de nós, um exercício de poder que nós já temos. Somos tentados por coisas fáceis de fazer. Satanás nunca vai te sugerir uma coisa difícil ou impossível. Satanás sugere coisas fáceis, coisas que já estão à mão. E Satanás, fique muito esperto com isso, não tenta te convencer te confrontando.
Muito pelo contrário, ele massageia os maus desejos que você já tem. Portanto, cuidado com a exposição que você fica diante de aparelhos, de redes sociais ou de sistemas que passam o tempo todo fazendo e propondo atitudes sem te confrontar, sempre baseados em desejos que você já tem. A lógica do comércio é nunca te confrontar. Não pode desagradar. A lógica de uma rede social é nunca te confrontar. Ela vai só a partir daquilo que você já gosta, mas é exatamente o que você gosta que precisa ser transformado e o que você gosta que está te levando para a perdição. Deus transforma os nossos gostos. A provação, diferente da tentação, ela traz para a superfície uma fraqueza que você não sabia que tinha, para exatamente essa fraqueza se transformar em força. Alguém, por exemplo, viveu e trabalhou numa firma e tinha uma posição na firma que tinha um determinado código de poder, uma dinâmica de poder onde ele não podia fazer muitas coisas. E ali ele achava que nunca seria tentado, ele está bem, ele está contente com a sua santidade. Mas agora ele está numa posição de poder e essa posição de poder leva ele a saber que ele pode fazer algumas outras coisas e agora uma falha do caráter vem para a superfície. Deus vai prová-lo para que ele possa vencer uma fraqueza que ele não sabia que tinha. E depois da provação, o ramo está melhor, ele está com mais vida, ele está mais forte. Muitas circunstâncias são colocadas na nossa vida, como por exemplo, eu acho que está tudo bem, eu sou um cristão extremamente bem-sucedido, mas os desafios da minha fé cristã é sair de casa e ir para a igreja, é usar uma roupa moralmente decente, é não roubar, não matar. Isso é... E ter uma agenda de cultos 2, 3 vezes por semana ou uma só. Mas a fé está sendo testada no culto, e uma fé que é testada no culto não é uma fé muito testada. Aí é que um dia eu tenho que ver como que é conhecer a Deus numa UTI. Como que é conhecer a Deus quando a gente clama pela salvação de um filho, de um pai, de uma esposa. O Deus que se conhece no hospital, ele é um Deus diferente, que exige uma fé diferente. E talvez lá no hospital muitos descubram que, na verdade, ele tinha uma fraqueza que lá no culto ele não sabia que tinha. A provação é a poda de Deus. Ele nos coloca em circunstâncias na caminhada onde eu e Cristo temos que resolver problemas juntos. E muitas vezes a nossa vida cristã é uma vida cujo relacionamento não envolve essa dinâmica de ter que enfrentar as minhas fraquezas e resolver problemas e uma relação de tremenda confiança. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta, mas todo ramo que está em mim, ele limpa. E agora note isso. Para que produza mais fruto ainda. A lógica de um relacionamento com Deus é um relacionamento em desenvolvimento e não tem teto. Toda vez que você falar para o Senhor, Senhor, eu já cheguei no platô, eu estou bem, Ele vai arregalar os olhos diante de você, vai te chamar com amor e falar. Essa é a frase mais perigosa que você pode dizer. Não que você não tenha que estar satisfeito na sua relação com Cristo. Vou repetir, a relação com Cristo é satisfatória, mas isso não significa que a relação com Cristo leva a um tipo de patamar onde você fala, não tenho mais para onde me desenvolver, alcancei o meu nirvana. Isso não é religião cristã. Eu alcancei o topo da montanha. Isso não é a religião cristã. A religião cristã é de desenvolvimento infinito. Isso não significa que o desenvolvimento contínuo da religião cristã é esse desenvolvimento e essa correria do cansaço que existe no nosso planeta hoje, onde nunca está bom e a gente tem que sempre se aperfeiçoar. Se você fez o ensino fundamental, tem que fazer o médio. Se fez o médio, tem que fazer a graduação. Se fez a graduação, tem que fazer uma pós. Se fez a pós, tem que fazer mais, e é infinito. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que o ponto de estatura é a estatura de Cristo. Portanto, Cristo é um alvo que nos coloca numa caminhada, mas essa caminhada é com o jugo dele. Ela é perfeito para nós, não é uma lógica do mercado, é a lógica de Cristo e o andar é um andar em descanso. Mas, repito, andar com Cristo é sempre desenvolver. Quando ele diz assim, quando você diz para ele assim, Senhor, eu quero desenvolver fruto, ele fala, muito fruto. Senhor, eu quero mais de Cristo. Ele fala, muito mais. Senhor,
estava frio e agora ficou ótimo porque está morno. Ele fala, morno não. Morno não. Você tem que ferver. Ferver. Senhor, Jesus Cristo já tomou grande parte da minha vida. Aí ele vai falar, grande parte? Não. Jesus Cristo tem que tomar toda a sua vida e tem que transbordar da sua vida. E depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de toda a divindade, e ensine a falar todas as coisas que vos tenho ordenado, e de por todo o mundo. E eis que eu estou com você todos os dias. Ou seja, é da totalidade. É mais. Cristo nos coloca num constante desenvolvimento. Isso nos traz um enorme prazer e alegria. Muito fruto. Eu digo isso e falo para você, se você está pensando assim, não tenho mais, para mim está super de boa agora, não tenho mais para onde desenvolver, não tenho mais de Cristo para saber, não. Uma vez num filme antigo, um homem casado já há um tempo, com um grande tamanho de tempo e estrada de relacionamento, estava conversando com o menininho, e ele conversando com o menininho falou para ele uma das frases, né? Ele disse assim, falando do dia que ele se apaixonou pela sua esposa, e fala, hoje, 20 anos depois, eu continuo apaixonado. Não, ele usa a palavra melhor, eu a amo como amava naquele primeiro dia. Quando ele diz essa frase, o menino olha para ele e fala assim, hoje, 20 anos depois, você ama a sua esposa como você amava no dia que você a conheceu? E ele todo empolgado, dizendo, sim, eu a amo como eu amava naquele primeiro dia. Aí o menino fala, então isso não é amor. Eu falo, como não? Porque esse amor não cresce? Como que 20 anos depois você ama ela como amava no primeiro dia, continua apaixonado como estava no primeiro dia? Ele tem que ter 20 anos de crescimento. A lógica de Jesus é a mesma. Você não pode dizer que conhece Jesus hoje e conhece Jesus tal como você conhecia 10 anos atrás. Você não pode dizer que ama Jesus hoje e ama Jesus tal como você amava 20, 30, 50 anos atrás, porque Ele quer que você dê muito fruto e você já deve ter passado por muita poda. E agora Ele vai dizer algo que você perguntou e precisa saber. Verso 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo e se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E no verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e apanham e lançam no fogo e queimam. Mas se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem, e isso será feito. Qual é o verbo que Jesus mais repetiu? É esse mesmo, permaneça, permaneça, permaneça. Escuta, justificados, pois, somos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos justificados por aquilo que fazemos, somos justificados por aquilo que Deus faz. Você não vai para o céu por aquilo que você conseguiu produzir. Você não vai para o céu por causa do seu currículo. Você estará na eternidade, estará no céu e depois do céu estará na nova terra e viverá para sempre por Deus porque você foi perdoado. Você escolheu quando Jesus se aproximou de você, mas lembre-se, você escolheu a partir de uma escolha dele. Deus escolheu estar na cruz, Jesus escolheu te dar o perdão, Jesus escolheu vir aqui, Ele te buscou e acredito no que eu estou falando, nós não buscamos a Jesus, embora essa frase possa ser construída para explicar muitas coisas da dinâmica da nossa vida que exige muita didática, mas nenhum de nós buscou a Jesus. Todos nós fomos buscados por Jesus. Quando Adão saiu correndo lá pela floresta dentro, pelo jardim adentro, carregado de seu pecado, Adão não peca, se vê em desgraça e corre atrás de Jesus pedindo socorro. Não, o que o ser humano faz é correr de Jesus. Quem perguntou, Adão, onde estás? Foi Jesus.
Adão não pergunta quando ele se vê nu, Jesus, onde você está? É Jesus que pergunta. Jesus foi buscado. Você pode dizer assim, eu decidi voltar para a igreja. Não, o Espírito Santo que decidiu falar com você. O que você fez foi dizer, sim, Senhor, eu me rendo. E escute o que eu vou te dizer. O Evangelho não exige de nenhum pecador. O Evangelho não exige de nenhum pecador obediência. O Evangelho não exige de nenhum pecador boas obras para que haja salvação. Porque é exatamente isso que um pecador não consegue fazer. Obediência e boas obras são resultado do Evangelho. Você não obedece para ser salvo. Você foi salvo de ser desobediente. Deus chegou até você, achou você e te falou, venha filho. Venha, filho, eu te perdoo, eu te adoto, eu te lavo, eu te purifico, eu te devolvo o propósito. E o que você teve que dizer é sim, sim, sim. O Evangelho não exige obediência. O que o Evangelho exige é que você creia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que eu faço depois que eu creio? Porque a santidade, eu que produzo? Não, Jesus está falando, depois que eu te justifico, eu te santifico. O fruto do Espírito gera santificação. Então qual é a minha parte? Jesus está respondendo para você. Depois que você escolheu aceitar Jesus, você passa todos os dias escolhendo permanecer em Jesus. Amado, Deus não importa com as razões pelas quais você chegou até Ele. Mas Ele leva muito a sério as razões pelas quais você permaneceu com Ele. Deus não perguntou. Ele não perguntou quando você o encontrou, quando Ele encontrou você. Por que você procurou Ele? Por causa da fome, por causa da família, por causa das suas próprias tristezas e angústias? Não importa, Ele não importa. Mas quando você te abraça Jesus e se vê as portas do reino dEle, Ele vai te perguntar por que você ficou, filho. E Ele diz para você, quando eu te aceitei, quando eu te trouxe para cá, eu não matei seu livre-arbítrio. Você tem que escolher permanecer. Eu quero dizer de maneira bem prática, porque é sobre isso que eu vou orar. Permanecer em Deus é fortalecer um relacionamento. Deus não vai ler a Bíblia para você. Ele não faz isso. Ele manda profetas, Ele manda recados, Ele te chama, Ele te busca. Mas essa parte do relacionamento, ela depende de você. Mas, Senhor, eu não tenho força para ler a Bíblia. Peça para Ele, te dê forças para ler a Bíblia. Deus não vai orar por você. Não, porque Deus não vai buscar a si mesmo. Você que ora. Permanecer em Cristo é manter ativas as ações típicas de um relacionamento. Senhor, eu preciso ler a Bíblia, eu quero permanecer, eu decidi permanecer, agora me dá força para permanecer, porque essa decisão, que é aquilo que o Senhor quer de mim, ela está acontecendo. Senhor, eu preciso orar. E se você fala assim, mas eu não tenho força para orar, peça força para orar orando. Senhor, eu quero ficar. Senhor, eu quero permanecer te amando, amando as pessoas também. Permaneça em mim. E não se esqueça disso. Permanecer em mim e eu em você. Deus está na luta por você. Ele dá forças para você permanecer. E por essa força, exclusivamente, eu vou orar. Pai Santo, louvado seja o teu nome pela maravilha da salvação. Aqui estamos, Senhor, pedindo-te que o Senhor nos faça permanecer. Essa ação é nossa, mas a força é tua. Queremos ficar orando, ficar te ouvindo, ficar vivendo e sermos encontrados sempre em Ti. Em nome de Jesus, amém.